Fala moçada, boa noite. Estamos aqui para mais um Race Talks, nosso papo de corrida. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos um cara que tem uma história muito grande dentro do automobilismo, em especial na arrancada. Já já vocês vão saber quem que é. Antes disso, nós vamos falar da Nano, condicionador de metais, que está apoiando esse episódio, já está com a gente aí na caminhada já faz um tempo. Nano, condicionador de metais e graxas especiais. Então, se você tem um carro de rua, um carro de circuito, um carro de arrancada, você vai conseguir proteger seu motor com eles, beleza? O pessoal da equipe já está colocando aqui na tela, você vai ver aí a descrição de alguns produtos e como que você encontra a Nano mais pertinho de você, beleza? Quero dar a boa noite aqui pro Bruno Panza, que hoje aí é um preparador, é um organizador aí, administrador da lista também, área 41, e está envolvido com a arrancada diretamente em vários segmentos. Boa noite, Panza. O microfone a partir de agora é teu, vamos trocar uma ideia. Legal, agradeço aí, André, pelo convite aí. O pessoal também que vai assistir aí no programa. E isso aí que você falou, né? Acabei de preparador, de piloto, fui me envolvendo aí com essa parte de organização e hoje o negócio não é fácil. Imagino. Mas conta pra gente aí, Panza. Se você é natural aqui do Paraná, não é? Como é que começou a tua trajetória no automobilismo? Sim. Conta aí pra nós. Eu sou de São Paulo, capital. Sou natural de lá. E primeira vez que eu fui numa prova de arrancada em Interlagos foi em 92. E um amigo meu já ia lá, acompanhava. Aí quando eu vi aquilo ali, os carros subindo ali na reta, ele que andava na reta principal na época, né? Era o racha de Interlagos. Falei, cara, eu vou ter que ter um negócio desse pra mim. E aí, na sequência, ali naquela mesma época, um amigo meu turbinou um golzinho lá na Street de São Paulo, onde o Pezão, hoje da Steel, era mecânico lá junto com o Marcelo. E foi o primeiro carro turbo que eu andei, um golzinho quadrado. E quando eu andei naquilo ali, eu falei, cara, isso é um negócio muito louco. E aí mordeu ali o mosquitinho, né, da pressão. E estamos aí até hoje, aí, desde essa época aí, mexendo com carro turbo. Porra, que da hora, cara. E assim, em que momento que daí a Curitiba, que é onde a gente entrou na tua história? Nessa mesma época aí, uma tia minha, né, uma prima da minha mãe e a irmã dela, ela veio morar pra cá e a prima já morava aqui. E uma vez eu passei um final de ano aqui. E aí conheci a cidade e tal, e falei, cara, é top e tudo, já tinha, nessa época eu não fui na arrancada no autódromo, né? Mas já sabia do autódromo, tudo. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, cara, um dia que der certo eu vou morar em Curitiba. E aí quando foi em 2003 que deu certo, né, de se mudar pra cá. Porque aí eu tava decidido a montar uma oficina de preparação. E aí um amigo meu também estava decidido, gostava também de Curitiba, a família dele, o pai dele tinha uma casa aqui em Curitiba, e aí os dois, numa conversa ali, decidiu vir para cá, e até é o Josier, que tem aquele Opala, que agora acho que não tá mais, que ele vendeu, aquele Opala 4x4 da TT Traction lá, que tava montando e tal, é o doido lá, né, que eles, no final aí ficou o apelido dele. Mas a minha história aqui em Curitiba aí, de oficina, começou com ele. Porra, que da hora. Entendeu? E você, nesse meio tempo, começou como piloto e depois veio se aprimorando como preparador. 97 foi a primeira vez que eu andei na arrancada. Eu consegui montar um golzinho turbo. Montei com o Piolho, que trabalhava com o Lafitte lá em São Paulo. E aí andei a primeira vez, aí depois na sequência consegui comprar pistão, biela. Pra você ter ideia, naquela época ali já montei um bloco alto já, isso em 97. E aí com Weber deitada, bico suplementar, e comecei a andar na arrancada lá em São Paulo. E sempre fiquei com essa vontade de andar em Curitiba, né? Porque na época o negócio... Curitiba era referência, talvez, na época, né? Isso, que em 97 teve o festival, né? Brasil e Estados Unidos, tudo. Já era uma pista de concreto, numa reta... o placar lá da PowerTech, que já chamava atenção. Teoricamente, é uma pista oficial de arrancada, né? Isso aí, entendeu? E aí, quando andei várias vezes lá no campeonato, lá no Racha Interlagos. Depois eu saí do Piolho, e aí comecei a mexer com o Luiz, da LC Racing, que me ensinou muito, mexer com Weber, com tudo mais.
E quando foi janeiro ou fevereiro de 2003, teve o Festival de Verão no AIC. E aí eu vim com o meu carro, pra você ter ideia, eu tinha turbinado um golzinho bola de um amigo, a gente engatou um cambão num carro no outro, eu vim dentro do meu Gol e ele o cara puxando o tocando carro na frente. Saímos de lá 11 horas da noite, cheguei às 7 da manhã ali no AIC. Ali. Meu, cara, né? Com a época boa que dava pra fazer essas cagadas, né? Hoje em dia já não dá já mais não pra dá fazer mais, essas artes. Já não dá mais, porque naquela época a estrada era uma luta, né? Uhum. Que era tudo pista única, era uma aventura. E aí foi quando eu andei a primeira vez. E aí nessa sequência, o meu primo, que tinha aquele Fusca bege, que foi montado também pelo Piolho lá em São Paulo e tal, deu certo de, na primeira etapa do Paranaense de arrancada, dele vir pra cá, andar. E aí foi quando ele andou e já primeira passada ali que ele teve, bateu o recorde da turbo traseira, né? Da street turbo traseira. E aí o negócio foi tomando uma proporção absurda. Aí eu já tinha montado a oficina aqui e o negócio foi indo. O Fusca dele, o meu Gol, aí depois já fui pegando outros carros de cliente. E aí na época eu conheci o pessoal ali do Nego Tonho, do Aerofólio, escapamentos do Aerofólio. Foi quando eu conheci o Zé Carlos, da TL Laranja, que eu vi que apareceu ali, até eu te mandei. E aí montei o primeiro carro de rua com injeção programável da época, que era Digipulse. E aí acertei, montei a TL dele e começou, acelerava na rua, né? E acelerava no AIC também. Entendeu? Porra, que da hora. E nessa época, então, daí no caso aí já estamos falando da Panza Motors já. Não, na época quando começou tudo, era turbão.com, porque o Josué tinha um site de venda de peça. E aí a gente montou a oficina com o nome turbão.com. E aí foi o quê? Acho que um ano e pouco assim depois, ele voltou para São Paulo e aí que eu coloquei o nome, que eu tinha o meu nome já, Panza Drag Racing. Só que como ele tinha a estrutura pronta do site de venda de peça e tal, então ficou com esse nome. Associou uma coisa a outra. Era uma logomarca como se fosse um foguete com um passarinho em cima. Era bem louco assim a imagem. E aí ficou esse nome. Aí quando o Josié voltou para São Paulo, aí que eu oficializei o nome Panza Drag Race. E e no meio de tudo isso, você pilotando ainda. Pilotando, eu andava com o meu carro. O meu Gol sempre foi a cobaia de tudo. Tem uma foto ali que eu mandei para você, que tem um painel. Ah, sim, é famosa até hoje aquela foto. Até, inclusive, eu não sabia que era teu esse carro até você me mandar as fotos. Isso. Daí você falou assim, ó, esse carro era meu. Sei. Daí eu falei, caralho, cara, quantas fotos a galera posta e usa. Saiu até uma... Feutec fez uma vez, uma 600 e aquela foto. Porque assim, ó, eu sempre fui muito assim, vontade de aprender. Sempre tive isso daí. E aí, quando foi 98 ali para 99, eu trabalhava, até o Pascoal fez um programa, uma matéria disso daí. Eu trabalhava de segurança da família do Maluf, do político lá de São Paulo. E eu comecei a estudar, eu trabalhava, nessa época eu comecei a trabalhar à noite e de dia, eu trabalhava a noite inteira e de dia eu ia pro Senai fazer curso. Fiz todos os cursos que existiam no Senai Ipiranga. E aí fui entendendo, sabe? Por que um cara que anda com um X ponto quebra a canaleta de pistão, que na época não era fácil ter forjado, e por que o outro não? O que é a mistura, sabe? Porque não existia, igual tem hoje, curso de preparação. Então a gente tinha que aprender como é que era o original e ter a criatividade de talvez testar na prática. etc. E esse carro aí, ó, esse da foto aí, era a cobaia de tudo. Cara, incrível. Entendeu? Aquela foto ali, porque é uma Sim, nostalgia pura hoje, né, cara? Sim. Você vê aquilo. Eu até esse dia tava comentando com meu irmão, falei, cara, minha vontade era pegar um carro e montar com esses apetrechos de época, porque na época que eu comecei a frequentar o autódromo ali, lá pro ano 2000, 2001, que eu ia por causa que o Binho, que é meu primo, fazia show de manobra na época lá. Daí eu ia acompanhando ele pra ver ele andar. E aí que eu me envolvi um pouco mais, assim, de frequentar mais assiduamente o autódromo, etc. E eu queria ter, tipo, um carro com as referências que eu tinha naquela época, assim, de ver, né? Legal. Então, quando eu olho assim, cara, aquela foto do teu carro, eu falei, porra, cara, essa época... Era que nem assim, ó, era um Autometer lá, um Monster, né, com o playback que gravava. Pra você ter ideia, aquilo ali, você tinha uma impressora que você conseguia ligar e saía um gráfico da sua puxada com o RPM,
entendeu? Então ele era o playback. Na época eu comprava peça na Race Force lá de Santana, de um bairro lá de São Paulo. Cara, você chegava lá, via aquela parede de autometer, meu senhor, era um sonho. Entendeu? Então eu aprendi muito com esse carro. Pra você ter ideia, ó, 2005 eu mandei fazer bateria 16 volts com carregador na tomada. Entendeu? Tipo, tinha lá 8 bombas no carro, 12 bico. Pra você ter ideia, ó, em 2005 eu testei no meu carro uma turbina, uma S400, que depois de anos que foram... Então era a minha cobaia, sabe? Tipo, até tinha na época lá que eu coloquei um Thermopar. Uma vez eu acelerei até derreter o cabeçote para saber aonde que aguentava, entendeu? Então, na verdade, assim, o preparador, ele não deixa de ser um desenvolvedor, sim, né, cara? Então, assim, você tá justamente fazendo o que um preparador devia fazer, né? Sim. A maioria hoje já tem tudo... Não que tem tudo na mão, assim, mas já tem um caminho, né? Muito, né? Tem muita receita tem muita receita meio pronta, assim, né? Que você sabe que dá certo. Isso. Mas naquela época era muita evolução, né? Sim. Então, hoje em dia, assim, para dar um salto de evolução do que daquela época para hoje em dia é difícil, né? Difícil. Mas naquela época, cara, os caras tinham que usar o que tinha que tentar extrair ao máximo daquilo que tem ali e já era, né? Cara? Que nem assim, ó, uma coisa que eu vejo que a gente, eu digo no meu caso, suspensão, a gente demorou muito para achar o caminho. Que nem assim, eu vim de uma escola que eu digo assim, tipo, o Lafitte não gostava de pôr peso no carro. O Luiz DLC também não. Então eu nunca tive essa ideia de andar com lastro de chumbo. E o carro tinha uma potência absurda, entendeu? E depois, quando deu certo de eu pegar o carro do Glauco Viana, o Glauco Mel lá de Palmeira. De Palmeira, que ainda era o quadradinho dele. Que na época eu fiz o Chevette do Adir, um azul. Eu peguei e mexi no carro e tal, a gente andou em Guarapuava, ele pegou troféu, tudo. E aí o Glauco tava saindo lá da Auto Street, né, do Ricardo, e conversou comigo. Quando eu ergui aquele carro, que eu olhei por baixo... Recheado. Aquela quantidade de chumbo ali, que não era tanto assim, depois que a gente foi andar, você vai acordando, sabe? E na época, depois a gente começou a pôr mais, e depois, na sequência, aquele Gol G4 preto que eu montei pra ele, pra você ter ideia, ó, em 2005, no festival de 2005, aquele Gol quadrado dele, foi na segunda corrida que eu tava mexendo no carro. A gente entrou nos 100 metros no 4.8. Entrou um 4.8 e entrou um 4.9. Aí, pô, os caras foram lá, mediram o entre-eixo do carro e tal. Então, assim, eu sempre gostei de ter informação, de ir atrás era livro em inglês que eu tentava traduzir, e sabe? Tentar extrair da onde muita gente não estava trabalhando, às vezes, né? Sim. Inclusive, você estava falando do Glauco, eu acho que, cara, um dos primeiros G4 da arrancada foi primeiro, dele, né? Não, aquele lá foi o primeiro G4 de pista. E ele comprou, acho que um monobloco na concessionária, né? A gente comprou, comprou na Servopa, a gente foi buscar só o casco do carro. E aí eu desmontei a mecânica do quadrado, que foi pro pessoal da João Galberto, um quadradinho, acho que tá até hoje com eles. Os piados do coxinha, né? Isso, até hoje com eles, esse Gol preto aí. E aí o Glauco a gente montou esse Gol do zero, sabe? Montou esse Gol do zero, aí já veio com bomba Weldon, com dosador, filtro, aquele regulador de voltagem da bomba que você aumentava ali, a potência da bomba... o HIS, o pessoal lá da HIS, fugiu o nome dele agora, que era o japonês lá da HIS. Ele fez um modelo que era um que ele conseguia ler um pouquinho de vácuo e pressão e giro. Só tinha acho que 5 módulozinhos daquele lá. Eu peguei 2, que eu usei um no carro do Glauco e um no carro do Joacir. E nessa época que tava começando a aparecer Fueltec, a Digipulse tava meio que dando uma maneirada. E foi o primeiro Gol G4 de arrancada. Pois é, eu lembro dessa época aí, porque muita gente ficou impressionada, né? Sim, porque, pô, mal tinham lançado o carro e já brotou na arrancada. Nessa vez que apareceu, o Guilherme Emiliano tinha montado um de rua, se eu não me engano, acho que era um G4 vermelho, e o Glauco montou esse 100% de pista, com Santo Antônio, com tudo. Foi um carro montado. Cara, o dia que o carro chegou na oficina, que desceu do guincho, que a gente olhou para aquilo, com as rodas weld, aquele carro fincado no chão assim, era um negócio maravilhoso. Absurdo, sabe? Né, cara?
Tipo, foi uma mudança de estilo de carro. Né? Porque até então tinha muito pouco bola e G3 até Sim, na época. A maioria dos gols de sim, pista era quadrado. Sim. E roda weld, né? Ele foi o primeiro a pôr roda weld num gol quadrado. Porque naquela época a galera nem tinha ido muito pros bola ainda. Daí Sim. quando você vê, ou era quadrado, daí começou a brotar os G4. O motor dele, pra você ter ideia, eu lembro que teve uma etapa lá que tinha o dinamômetro do Prado. A gente passou, deu 580 cavalos, sabe? Pra época, assim, era bastante. Já tinha biela de titânio, o cabeçote já usava, sede de berílio, válvula de titânio, era um negócio Imagine, bem... cara, nós estamos falando de 20 2000 anos e atrás. 2006, isso aí. 20 anos atrás, louco. Meu caneco, tipo... E muita coisa evoluiu de lá pra cá, né? Sim. E que nem até do Zé Carlos, que tava falando, que o Zé Carlos, assim, cara, pra mim era uma referência, assim, porque era um carro diferente e tudo, né? Principalmente o caso da TL, depois ele montou a Puma, né? Quantas arrancadas na João Bétega lá, cara, que eu ia lá assistir, eu era pequeno. Eu tenho aqui, eu até ia te mandar, eu falei, não vou nem mandar, porque tem um vídeo uma vez quando ele acelerou com o bug da Street Race. Uhum. Tem uma filmagem em cima do ponto de ônibus, sabe? Tipo uma filmagem largando, o negócio já era... Era bacana o México naquelas épocas, né? É que assim, cara, era toda noite tinha alguma coisa. Quando ele andou bem com a TL e quando a gente acelerou com o Camaro do Gerson, do Tigela lá no Alphaville, os caras ligavam pra ele, Zé Carlos, dá pra gente dar uma largada pra eu ver como é que tá meu carro? Tipo, ele era referência. Ele era referência, sabe? Ele era a referência do negócio ali. Então, aí ele me ligava, tipo, vamos acelerar em tal lugar e tal. Eu pegava minha moto, saía lá do JuVV e ia até lá no SIC, lá na casa dele. Aí, quando eu saí do JuVV, eu fui pro SIC. E o Zé Carlos, ele morava do lado da João Bétega ali, né? Do lado, era a pista oficial. Eu fui na casa dele, acho que umas 2 vezes, não lembro com quem que eu fui. Não sei se foi com o Leitão, se foi com o Binho, não lembro. Umas 2 vezes eu fui lá, assim, daí eu via o carro na garagem e tudo. Isso aí foi quando colocou, tava com os pneus, os Mickey Thompson, aro 13 atrás. Aí até a lona. E aí ela já tava aliviada, né? Porque quando... Não, ela era montada. Montada? Que ali dá a impressão que é fibra, mas é o caso da imagem antiga. Ela era montada. Daí que ele foi daí pra Puma, daí, né? Que ele era foi aliviado, assim, ó. né? Um dia o Tom pediu emprestado pra fazer um molde de fibra. E emprestou pra ele. Aí na ida pra lá, não sei o que aconteceu, eu sei que bateu. Tipo, uma batidinha. E ele já tava meio que naquela de... Se eu não me engano, acho que já tinha pego a Puma já. Nessa época eu já não tava mexendo mais tanto no carro ali. E aí foi quando eles fizeram ela com suspensão atrás, tá? Eu tinha falado várias vezes pra ele na época. Pô, vamos fazer os Lady Bar atrás, vamos mexer e tudo mais. O Kika tinha chamado ele pra fazer isso daí e tal. E acabou não fazendo. Quando fizeram, já não tava mais na mão dele. Esse carro, se eu não me engano, tá montado até hoje. Porra, que da hora, entendeu? Né, cara? Que era a dele, que era a P, e a do Pancho era com motor de Opala 4 cilindros. Entendeu? Quando eu conheci o Zé Carlos, foi quando ele acelerou. Eles dois aceleraram na João Bétega. Caramba, entendeu? Cara. Ele andava de verbo, foi quando eu falei pra ele. Falei, cara, traz o carro aqui na oficina, eu vou te vender a preço de custo as peças e vou montar sem te cobrar. Mas eu quero o carro aqui pra eu montar o carro e te entregar o carro pronto. Aí foi quando eu montei, a gente foi o nosso dinamômetro era o contorno, né? A gente pegava o carro e ia andar no contorno à noite. E vinha acertando. Sentava ali no assoalho do lado, com os digipulse na mão, os multímetros na mão, os relógios, e ele acelerando e eu acertando o carro. Porra, que da hora, né, cara? É uma época assim que muita gente que entrou, digamos assim, de uns anos pra cá na arrancada não tem ideia como é que era essas paradas, né, cara? Eu sei de muito dessas histórias, né? Tipo, do Zé Carlos, ou enfim, de vários outros pilotos da antiga, preparadores, porque eu frequento lá a oficina do Leitão lá desde que eu tinha 12 anos de idade, né, cara? Então eu peguei, apesar de ter pouca idade na época pra andar junto com a galera, mas umas vezes ou outra eu ainda pegava alguma coisinha. Assim, andava na terra, né? Em Mafra ou São José e nas etapas do AIC, né? Que não tinha, que nem assim... a gente tinha que andar na etapa do Campeonato Paranaense. Não tinha como aconteceu depois lá de ter o rachão. Aí quando eles começaram a fazer o 201, que aí começou meio que carro mais de rua andar. Quando apareceu a categoria desafio e tal, né? Porque você não tinha como pegar um carro com câmbio original e andar na cola
Que naquela época o tratamento nem se compara ao de hoje, mas a cola, querendo ou não, quebrava. Sim, sabe? e os carros talvez não tinham a mesma qualidade também dos que tem hoje, né? Sim, e eu lembro que na época que eu andei a primeira vez no autódromo ali foi numa etapa, só que daí já era 201. Acho que foi em 2013 que eu tinha um chevetinha de rua, que daí eu andei lá, que foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de ver aquela arquibancada cheia pra caralho e quase me caguei tudo embaixo do... Aquilo ali era um negócio, quando você tava ali na curva ali, esperando sua vez de largar, que você chegava ali pra passar por baixo da passarela, era um negócio, assim, só quem andou sabe, né? Pois é, cara. Eu como que era aquilo. Não andei, assim, em campeonato ou tipo, não andei federado. Sempre andei nos desafios, né? Pelo menos no autódromo. Mas eu, graças a Deus, tive essa experiência de andar ali, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem mais o autódromo ali, mas eu tive essa experiência. E eu lembro que, acho que esses tempos, num evento de balneário, vocês levaram o Fusca de vocês lá, né? Não, a gente andou... Esse Fusca B, esse aí que é o do meu primo, né? Agora esse aí tá com a suspensão nova e tal. Esse era o meu Gol aí. A mecânica, uma Weber deitada. Aquele famoso do painel lá. Isso, é esse aí. É esse carro aí. Ele foi na etapa. Quem tirou aquela foto lá foi o Rodrigo da Autodynamics. Que tinha revista na época, o site, né? Foi o Rodrigo que tirou. Então, o do meu primo, a gente andou lá na etapa de Maringá, que meu primo tá morando em Maringá. Aí quando eu fiz... Ah, verdade, eu lembro que eu fui na etapa da lista lá, né? Isso, eu fiz a etapa da lista lá da 41, e aí o carro tava pronto, e aí ele falou, vou dar uma... Ele chegou a andar na 44. Só que aí, como ele trabalha com caminhão e tal, acabou não dando certo para seguir o cronograma, né, das provas, e aí ele tirou o carro de lá, da 44, e tá ali se coçando para voltar. Vamos ver se dá certo dele andar no VW. E eu lembro que eu, como espectador, que eu era bem novo, eu lembro que uma imagem dos Fusca que ficou na minha cabeça era o Panza grande na lateral, assim. Sim. E é o mesmo Fusca da época? É o mesmo Fusca. É o mesmo Fusca, é a mesma carcaça do motor, desde aquela época. Caramba, cara. Isso aqui daí já é ar, né, no caso. Sempre foi ar. Aí naquela época era 1.8, porque ali foi assim, tipo, tudo que tinha de peça, de coisa, eu testava no meu. Então o meu era nave estelar. E o dele era o arroz feijão bem feito. Então era tudo mais simples, só que tinha um resultado... Bem desenvolvido, isso aí, bem acertado. Entendeu? Tipo, eu sabia que o distribuidor 2-fio, ele tinha uma bobina impulsora que gerava um sinal melhor em alta rotação. E aquela coisa, às vezes, do menos é mais, né, cara? Porque... Entendeu? E aí eu testei nele. Aí tudo que eu vinha testando no meu carro, eu passava para ele. E o piolho, na época, mexia. Quando foi 2003 que a gente andou, que começou a ganhar tudo. Cara, ele batia o recorde dele 3, 4 vezes na mesma etapa. Caramba. E aí as revistas da época começaram a chamar de recordista de recorde. E aí ele ganhou 2003 o campeonato, não participou do festival de 2003, porque ele estava trabalhando com o caminhão. E aí 2003, 2004 veio, aí ficou uma disputa bem legal lá com alguns carros lá de São Paulo. E foi indo. Eu até tenho todo o material lá num quadro guardado, que tá exposto lá na oficina. 2004 ele foi o carro que mais pontuou de todos os carros do campeonato. De tanto que ele venceu e bateu o recorde. Caramba. Aquele carro. E aí quando foi no festival que aconteceu aquela infelicidade de rodar e bater. Aí bateu o carro, aí desanimou bastante e largou mão. Isso foi em 2004. E aí, quando foi 2010 que ele voltou de novo. Aí a gente ainda... Nossa, deu um leque grande, né? E aí a gente teve ainda a sorte de andar no 402 do AIC e entrar 10.9 com o motor 1008 e a Solex. Caramba, entendeu? Cara. Porque aí era o pneu drag DOT. E aí eu fiz um esquema lá que eu tinha um conector que eu tanto plugava a Pandu ou a Fueltec para controlar ponto e suplementar. Porque na época do 2003, 2004 era o pressostádio de geladeira. Que a gente usava lá para acionar o bico. Aí depois eu coloquei um controlador, né, uma injeção programável para o ponto e o suplementar. E a gente conseguiu entrar no 10 segundos, 10, 9, acho que 60, 80. E que era, na época era tipo uma referência, né? Porra, é um temporal pra época, né? Cara? Entendeu? Um carro de 10 segundos no 402. Aí depois acabou, né? Ficou só 201. E aí a gente resolveu mexer na suspensão. Que aí foi um passo que... às vezes a gente até se arrepende, que a gente poderia ter continuado e ter ido para a transição da TST. Que na época começou a liberar as coisas ali para os Opalas, foi migrando para TTA, que acabou virando isso aí, não tinha TTB e veio a TST.
E só que aí, como ele mexeu na suspensão, fez o lady bar atrás, acabou comprando uma turbina com um eixo maior e tal, não daria para andar na TST. Entendi. E aí a evolução dos Opalas foi absurda e aí ficou pelo meio do igual caminho. A gente fala que naquela época, né, em meados lá de 2005, por aí, acho que os caras começaram a descobrir que dava por turbina em Opala. E fudeu, né, cara? O que mudou muito, assim, ó, o que melhorou muito o Opala, porque no começo era distribuidor. E o distribuidor do Opala, o original ali, ele tinha o mesmo diâmetro do AP, só que ele tinha 6 janelas. Então o duel da bobina acabava tendo que dividir por 6. E era uma carga mais fraca. Então, tipo, apagava faísca, não podia pôr tanta potência no Opala, que o distribuidor meio que limitava. Quando veio aqueles distribuidor maior da MSD, que ele tinha uma janela maior, e quando entrou a roda fônica, aí foi um salto no motor do Opala. E aí começou a evoluir turbina, tudo, e aí o negócio foi tomando uma proporção absurda. Mas naquela época ainda dava uma limitada. E pegando um pouco assim dessa época, eu te perguntar assim, porque eu lembro, pelo fato de ser espectador, que muita gente ficava impressionado na época da arrancada, nos 402, com os Fuscas em geral. Sim. Rodrigo Facchini, né? O de vocês, né? Da Panza Motors e tal, entre outros, né? Sim. Por que sumiu os Fusca da arrancada, você acha? Não, eu vejo assim, ó. É um motor que ele é muito... Eu aprendi tudo que eu sei, assim, de capricho, de cuidado, de zelo pelo motor no motor a ar. Ele não aceita desaforo, entendeu? Se você vacilar, vai voar tudo pelo lado. Então, para você andar pendurado na pressão é complicado. E não é um conjunto muito barato para você fazer. E é difícil, né? Um motor mais chato de montar, ele é bem complexo, tem um monte de macete. A parte de câmbio, como traciona muito, quebra muito fácil o câmbio. E naquela época a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje de embreagem, de patinar a embreagem e tudo mais. Eu vejo assim, tem gente que duvida e tal, mas eu acho, pelo que a gente andava na época, o potencial que tem um motor a ar, de potência, de tudo, se pegasse hoje aí um motor de uma cilindrada grande, com esses blocos billet que tem hoje, um câmbio Mendeola, uma embreagem hoje que funciona com todos os recursos que tem, eu acho que conseguiria chegar em tempos aí bem legal, sabe? Sim, porque naquela época, o que o Facchini, por exemplo, que acho que era dos Fusca, assim, acho que talvez o que mais se destacava. Eu não, se eu falar agora, eu vou falar besteira. Eu também não... Eu devia ter visto antes pra gente debater isso, mas acabei não olhando. Entendeu? Mas eu acho que era um carro de uns 8 segundos nos 400. Se eu não me engano, acho que entrou. Entendeu? O Sandro mesmo, da Sport System, bem lá atrás, quando ele ainda estava junto com o Pico lá da Rojão Race, ele virou uns tempos assim, absurdo com o motor a ar. Entendeu? Só que é um motor que ele é milindroso, sabe? Você tem que ter um cuidado com ele. Não é igual, tipo, um negócio que aguenta pressão sem brincadeira e aguenta, sabe? A temperatura de cabeçote vai muito alto, muito rápido, sabe? Então, é um motor que... Aí começaram a pôr os AP no Fusca. Aí minha opinião, já desequilibra muito o carro, entendeu? Tem vários carros aí que chegaram a capotar no meio da reta, porque vem potência e tá todo o peso lá atrás, a frente não tem peso e o carro acaba se perdendo. E se for ver, sabe? Praticamente não tem quase nada de peso na frente daí, né, cara? Não. E assim, quando larga, tudo vai pra traseira e tudo afunda ali e aperta o pneu no chão. Você fica sem direção, né? A suspensão dele, tipo assim, é absurdo. Um negócio tanto que traciona, sabe? Mas eu acho que se pegasse aí... tinha que pegar muito dinheiro hoje, se for comparar o que tem nos carros aí. E um bom desenvolvimento em cima também, né? Entendeu? E muito dinheiro para desenvolver, sabe? Mas era um carro que era icônico na arrancada, né, cara? Tipo, dá saudade dessa época. E infelizmente hoje não temos muito, né? Tem umas referências assim, americanas, tipo, tem um carro lá que chama Red Baron. Eu não lembro o nome do preparador. Que é um carro também que virou um tempo muito bom, só que você vê que os caras não conseguiram continuar essa evolução, sabe? O próprio Pat Fuser lá chegou a andar com aquele, como se fosse um New Beetle lá, também virou tempo, assim, uns negócios animal, sabe? Mas é um carro que tem uma tração muito louca, igual agora aqui, ó. Esse vídeo aqui, que é o Fusca do Fábio, da Street Race, contra o Newton, do Toro Bandido. Esse foi o primeiro Armagedon que teve em Londrina. Pra você ter ideia, o Newton tava virando 6-1, o Fábio virando 7, acho que 4. Ele vacilou na saída, o Fábio ganhou dele.
Pois é, porque entendeu? o Fusca tinha esse poder, né? Na Sim, de tracionar. Né? Isso aí foi o primeiro Armagedon em Londrina. E aí o Bandido era 4x4 já? Já, tudão. Era o carro... Que ano que era isso aí, Panza? 2018, foi o primeiro Armagedon. Olha lá, ó. Vacilou, tomou. Cara, esse dia aí eu gritei tanto, cara. Eu fiquei uma semana sem voz, cara. E da hora, né, cara? E entrando agora um pouco mais, né? Já que estamos falando de Armagedon, como é que entrou a lista, digamos assim, na vida do Bruno Panza? Foi assim, ó. Quando o 2007 ali, eu parei de mexer com carro de arrancada. Comecei a focar mais em oficina, auto center, carro original e tal. E sempre continuei fazendo turbo, carro de preparado de rua. 2010, meu primo andou com o Fusca, e aí meio que andou e parou, sabe? Não deu continuidade no negócio. E eu fui trabalhando com parte de carro original e preparação também. 2012 ali, a gente se envolveu, começou a fazer o FT Education e tal. Foi quando eu comecei a ter uma parceria legal com eles lá. Curso da Fueltec, a parte de acerto lá de dinamômetro aconteceu numa oficina que eu tinha montado ali no Prado Velho, junto com um sócio. E nisso eu saí do Prado Velho, fui pro Campina do Siqueira e depois acabei indo para casa, montei uma oficina em casa no São Brás. E aí fiquei focado em parte de injeção programável Fueltec e remap. E nisso teve aquele acontecimento lá triste pra gente da arrancada, né? Que foi aquela confusão com a Força Livre, com a parte ali do AIC, que acabou acabando em 2017, final ali de 2017. O autódromo já tava se encaminhando pro fechamento dele. E aí a Força Livre foi quando ela, deu o ponto final dela. E num dia eu tô fazendo ali um remap de um carro, que era de um cara envolvido ali com o autódromo. E aí, nunca foi proibido andar à noite e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem certeza? Você consegue arrumar ali? Arrume que eu arrumo os carros. E aí, não, vai dar pra fazer no cartódromo. E começou, sabe? O cara me avisava, eu jogava nos grupos ali que eu tava ali do WhatsApp, até que começou a criar um grupinho assim. E aí ali 10 carros, 20 carros, 40 carros, 80 carros andando no cartódromo, dia de semana à noite. Aí o Neto lá, que era um dos filhos lá, de um dos proprietários, mano, o que você acha da gente fazer dentro do AIC? Eu falei, cara, é um sonho. E aí foi quando teve a primeira desse rachão ali à noite, foi final de 2017. Foi dezembro de 2017. A gente fez ali numa terça-feira, 2 lâmpadas acesas na reta do AIC, e mais de 150 carros lá dentro. Eu cheguei a andar acho que umas 2 vezes lá com um carro. Quando começou, que aí e nisso tava começando as listas. Porque aí eu comecei a ir atrás. Então eu fiquei sabendo que tinha um cara lá em Balneário que fazia, que era o Ranier, que era 47, e aí ele tinha um formato de evento. Daí a galera já começou meio que Isso. E fiquei sabendo, através do Dalmo, que um cara de Londrina, chamava Cadu, tava fazendo um evento lá em Londrina. Que o irmão do Dalmo, o Edinho, ele tava lá em Londrina. Ele mora até hoje lá. E aí liguei pro Cadu, consegui o telefone do Cadu e ele me explicou o formato do evento dele. E eu achei legal o formato do Cadu. Porque o do Ranier era até... Umas épocas eu brincava, falei, você fez um evento pro seu carro. Só faltava ser a obrigação do carro ser bege. Só que o formato do Ranier era bem top, porque ele fazia os eventos, ele fazia depois o programa, sentado, conversando, exatamente o Street Outlaws. Quando começou o Big Chief e o Murder Nova. E o Cadu já foi para um lado mais de um evento mais show, mais público. E aí, quando foi janeiro, fevereiro ali de 2018... eu contei ali o formato pro pessoal que tava fazendo lá o evento do Rachão à Noite. Ele falou, cara, a gente não tem interesse, mas se você quiser fazer, beleza. E aí eu fui, peguei um quadro lá que eles me emprestaram, uma caneta e, você quer participar? Quer participar? E comecei a formar a tabela ali na lista. E comecei a fazer o chaveamento e anotava com o nuguete ali no para-brisa do carro e começou a formar a primeira etapa da Área 41.
Aí eu lembro que na época quem andou, assim, os cabeças ali, era o Josué com a Chevy vermelha, o Dalmo com o Turbo A Light dele, prata, e o Polaco com o Chevette, que o Bimba fazia, o Polaco estofador. Ah, sim. E o Rodrigo do Gol Bege, que até hoje anda, Isso que eu ia te perguntar. participou. Quem tá desde essa época, acho que é só o Rodrigo. Só o Rodrigo, entendeu? Que era um golzinho ali, que era ele e o Giovanni. E o negócio foi começando a tomar uma proporção. Aí o pessoal ali da segurança ali ficava bravo que eu ficava na cabeceira de pista ali, mexendo, me proibiram de ficar lá. Aí eu peguei e falei, pô, fui lá, aí eu ficava no box com o quadro, aí arrumei uns rádios, aí eu colocava um cara pra ficar lá na largada E um no final. e um no final pra filmar. E criamos um grupo, sabe, no WhatsApp. E o carro vinha até onde eu tava, as duplas. Aí eu comecei a criar umas regras, ó. Se você for pego bebendo, você perde a sua puxada. Se você tiver sem cinto, sem capacete, você perde a sua puxada. E aí começou um piloto cuidar do outro. Porque, tipo assim, se o cara visse que o cara tava bebendo, o cara me mostrava, o cara perdia a posição dele. E fui meio que organizando o negócio. E aí eu anotava, o cara ia junto com o rachão, no bolo do rachão. Ó, agora vai largar fulano com ciclano. Tá anotado aí no para-brisa. E foi indo, foi crescendo, foi crescendo. Aí eu lembro que o primeiro carro de pista mesmo, assim, tipo, foi o Jeff. Com mais característica de pista. Isso, o Jeff apareceu com o Chevette lá. Com o preto já? O preto, já tudo. Porque aquele marronzinho dele é de rua, né? Aí apareceu o Jeff, o Josué dos Opala também. E foi tomando essa proporção. Só que a gente precisava de um espaço, tipo assim, de um horário pra gente poder fazer o negócio tomar mais forma. E o pessoal não tinha interesse. E tentar profissionalizar, vamos supor, a lista, né? Entendeu? Tipo, por quê? Porque começou a tomar toda aquela proporção, sabe? E o bandido, na época que eu falo, foi o cara que martelou, que fez todo mundo... Ele tinha o dom de fazer você pegar a raiva dele. Entendeu? Até hoje. Até hoje. Eu converso com ele, gente boa pra caramba. E ele foi fomentando. Tem muita gente que entrou na lista pra dar pau nele, com raiva do que ele fazia. Mas na verdade, assim, ele criou essa dinâmica igual era nos programas lá de fora, né, cara? Isso. Tem o cara que é o prego que destaca, até vai ser martelado, né, cara? Mas nessa época é da hora, né, cara? O Miliquina ali, ó. Ó, pra quem nunca viu aí, que tá olhando, ó, o Miliquina, como é que era o Miliquina aí, galera? Largada aí, icônica, ó. Miliquina versus uma C63. Essa aí eu tenho guardado até hoje ali. E o Miliquina montadinho ainda, né? Montadinho ainda. Olha lá. A galera, ó, no braço lá, raiz total, hein, galera? Olha lá, ó. Adivinha o que aconteceu? Miliquina educou, né, Miliquina? Miliquina tá me devendo aqui, galera, uma visita. Desmarcou no dia de vir aqui, ó. Ele ia contar essa e muitas histórias. Vamos cobrar ele pra ele vir aqui. Essa foi muito louca, entendeu? E... Não foi uma largada da lista. Isso aí foi uma largada... Foi no rachãozinho lá, rachão né? lá, entendeu? Nessa época eu fui com um gol que eu tinha até também ele, de rua. No começo, pra você ter ideia, ele tava andando, não sei se nessa época aí, mas ele tava com eixo AG. E aí não podia. Aí um dia ele me ligou, ficou bravo. E aí não quis participar da lista. Aí depois que ele veio, voltou a participar. Porque daí talvez já tenha mudado o formato da lista também. A ideia do negócio era... Carro de rua, né? Era ter limitado escapamento, limitado um monte de outras coisas. Só que assim, o negócio foi tomando uma proporção tão gigantesca. Eu assim, minha opinião, eu sempre fui contra ter liberado o ProMode. Eu acho que tinha que ter dado uma segurada, sabe? Porque, assim, hoje ficou um negócio muito, muito desigual, entendeu? Que a proposta da lista, entre aspas, né? Sim. Era pra ser carros de rua, Sim, né? Tipo, sim. Lógico que lá fora, nos Estados Unidos, é outro padrão. Porque lá, cara, se você entrar no mercado, você tropeça o motor V8 dentro do mercado, né, cara? Então, tipo, é outra realidade. Porque, assim, ó, eu sempre quis bater na tecla do seguinte. Você tem como segurar isso aí no formato do chassi do carro. Quando é um chassi 3/4... o que acontece? Metade do carro, assim, digo assim, um pouco menos da metade é o carro. E o restante você pode fazer tubular. O que acontece com isso? A tração do carro, o peso, a maneira com que o carro vai transferir a potência para a roda, ela acaba sendo um pouquinho mais complicado. E se tivesse, eu acho, minha opinião, segurado um pouco nisso aí, seriam mais carros andando igual. Sim. Entendeu? Porque hoje o que acontece? Um carro ganha, às vezes, de um carro muito mais forte, por sorte, por causa da pista, por causa do clima, se choveu ou não, sabe?
Porque se você for assim, vamos fazer uma corrida num lugar que as duas pistas são iguais... E comporta e tração para os dois carros. Isso, acabou, não tem como andar, entendeu? A gente acompanha a evolução dos carros ali. Só que ainda é a bola da vez. Ainda é isso que aconteceu aí no Velopark. Tipo, acendeu de novo, sabe? Essa, eu digo assim, uma esperança de que um carro que vira... relativamente mais simples pode ganhar de um monstro, entendeu? Né? Mas eu acho assim, que se tivesse dado uma segurada, tanto é que uma época teve uma votação, eu fui a única lista que votou contra ProMold. E eu era o lugar que mais poderia ter ProMold naquele momento. Entendeu? Por causa do Gandolfo, por causa dos construtores de chassi que tem aqui em Curitiba, que querendo ou não, a referência disso aí é Curitiba. Dessa categoria, entendeu? No caso. Da produção de chassi ali, de empresas que fazem isso aí, é Curitiba, entendeu? Mas ainda tem muito a evoluir, tem muito a acontecer. Eu vejo assim, se tivesse o AIC na mão, talvez esses eventos que nem a gente fazia lá o No Prep, que tinha categoria, sabe? Tipo, era sem cola, porque o fato de não ter cola já faz o carro mais fraco ganhar do carro mais forte. Já deixa mais competitivo. Entendeu? Né? Já deixa mais competitivo. Mas se tem ainda uma divisão ali, entendeu? Só que existe essa, tipo, será que conseguiria alcançar o que alcançou? Porque hoje, assim, você vai assistir uma prova de arrancada na cola, que a gente também organiza, conhece do que está acontecendo quem é um aficionado. A mãe, a avó, a pessoa que não é do meio, ela não vê graça naquilo, sabe? É só de um carro muito mais barulhento, um carro muito rápido. Agora, quando é uma etapa que vem acontecendo nos Armagedons, é o carrinho, a pessoa consegue perceber que é um carro mais simples contra um carro muito mais forte. E a probabilidade, às vezes, do mais fraco ganhar, né? Entendeu? Eu vou te falar, na minha opinião, como espectador, falando da lista ou do Armagedon, por exemplo, eu acho que o que deixa o evento atrativo aos olhos do público, que eu acho que tá colocando, talvez hoje, a arrancada no mapa de novo, eu acho que é as listas e é o Armagedon, né? Sem falar que tem os brasileiros na cola, etc, etc. Sim. Mas eu acho que o que põe no radar do público hoje é o Armagedon. Sem dúvida. Porque daí você pega lá, por exemplo, agora nós estamos falando do Miliquina. Hoje, cara, o Miliquina tá entrando cada vez mais ali no 5.2 constante, quem sabe baixar, né? Sim. Pô, daí ele vai para do lado de um V8. Cara, ele tem total chance de ganhar de um... Não, o cara vacilou, tomou. Porque se você for pegar, igual eu tava dando uma olhada nos tempos do último Armagedon agora, cara, acho que foi 1 ou 2 ali que andaram abaixo, acho que do 5. Foi o Dema e o Jader, eu acho, né? E uma puxada, se eu não me engano. O Dema é um carro, minha opinião. Hoje, na minha opinião, não tem carro para bater o Dema. Se fosse assim, ó, em condições normais e iguais para ambos pra os todo lados mundo, e tal, não tem carro para bater ele hoje. Atualmente é um carro impressionante, sabe? Agora, ele choveu, quebrou um carro, sujou, a pista de um lado é diferente da outra. Deu uma escapada, sabe? Deu uma balançada, Entendeu? né? Porque, são vários fatores, né? Sim, entendeu? Tipo assim, é um negócio muito desigual, entendeu? Só que ainda é a bola da vez, é o que tá crescendo. Agora a gente lançou aqui o Leva Tudo, que o que é a ideia? É fazer mini Armagedons entre regiões, entendeu? E aí acabou ficando a do Paraná, a região que mais tem lista, não deu para unir com outra região. Porque daí senão era muitos carros. Isso, ia ficar muito grande o negócio, entendeu? Porque eu vi que ia ter um desafio que vai ter entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seria o desafio Sul. Só que aí não teve como entrar o Paraná do Sul, porque senão ficaria um evento muito grande. Porque aqui no Paraná, tipo, acho que as maiores listas, talvez hoje tirando ali, acho que a 47, a 48, acho que é o Paraná que tem as maiores. Sim. É o que tem mais, porque assim, são 5 listas com um top 20, entendeu? Que acho que é 43, a 44, 41, 42, 43, 44 e 45. É bastante carro daí, isso, né, cara? Isso aí. Tanto é que vai assim, ó. Vai poder levar 12 carros de cada lista. E aí fica faltando 2 vagas em aberto. A gente vai ver o que a gente vai fazer para preencher essas 2 aí. Entendeu?
Vamos ver ainda como é que vai ser isso aí. Por sorteio, por uma seletiva? Vamos ver como é que vai ser que nem Curitiba, a hora que eu tenho um grupo ali que é só piloto e preparador do Top 20. A hora que eu soltei, quem vai querer participar? Já em coisa de minutos ali, já fechou as 12 vagas já. Entendeu? Isso por lista daí? Na nossa lista. Da 41. Da 41, entendeu? Tipo assim, quem vai querer ir? Tem já 12 que falou que vai, entendeu? Então, porque assim, é um negócio, essa questão aí de hoje é 41 no Armagedon, sempre é uma das listas que mais levam o carro, e a gente não pode, quando a gente fala, eu vou levar, eu quero tantas vagas, eu não posso dar para trás. Se eu der para trás, eu perco vaga pro resto da vida. Existe uma meritocracia ali. Então, tipo assim, quem sempre levou mais carros sempre vai ter prioridade de levar mais carro. Até é um negócio que tem gente que acha meio que, mas não é legal, é uma coisa desigual. Mas, cara, tudo que a gente vem fazendo, tudo que os pilotos vêm se dedicando para manter a 41 funcionando, gastando dinheiro, sabe? Investimento. Infelizmente, pelo fato também da gente não ter uma pista tão próxima. Então, eu brigo muito por isso no grupo do Listas Brasil, sabe? Tipo assim, por essa dedicação dos pilotos com a 41. E pela qualidade dos carros que a gente tem aqui, né, cara? Que a gente tem carros hoje que são referência, né, no Brasil, né? Tipo, o próprio Elder, quantas vezes finalista da Armagedon, um carro super constante, um cara super respeitado. Então, assim... E outra pergunta que eu ia te fazer... Lista por lista, se fosse fazer um top 5, a 41, você garante dentro desse top 5? Sim. Em que colocação você colocaria hoje? Acho que tem alguém... Entre o primeiro e segundo ali, entendeu? Porque a gente sempre, nos últimos Armagedons, a gente sempre teve na briga ali, disputando. Entendeu? É que é muito louco. Quando vai ter o sorteio, que é aquela hora que o ADM tem que chegar e colocar os carros ali, eu vejo como é que está sendo o desempenho do carro no treino e assim, eu não consigo ter acesso a todos os tempos, mas a gente vai percebendo ali o que está acontecendo. E eu sempre tive uma sorte assim, de colocar alguns carros em algumas chaves que vão ajudar o carro a chegar mais à frente. Então, isso é uma curiosidade que eu não sabia. Tem estratégia nessa parte? Tem. Só que aí, de uns anos para cá, eles resolveram fazer aquele ressorteio no Top 32. Eu sou totalmente contra aquilo lá. Aquilo lá estraga toda a estratégia que a gente monta quando põe os carros ali no posicionamento. Entendeu? Tipo, se não tivesse esse ressorteio, o Elder não teria caído com o Dema. Porque aí o Elder foi para um chaveamento que na próxima largada, se ele vencesse, era o Dema. Se tivesse continuado a sequência da onde eu coloquei ele só ia pegar o Dema na final. Entendeu? Talvez tivesse, digamos assim, igual todo mundo fala, inclusive, dessa puxada dos dois, que foi uma final antecipada. Sim, sem dúvida. Porque quem ganhasse dali era um forte candidato ao título, vamos pôr assim, né? Lógico, sem contar os inconvenientes que tinha depois, né? Se não tivesse trombado os dois, se os dois não tivessem se encontrado por causa desse ressorteio, o Elder ia seguir mais à frente, porque o Elder, que a gente sempre tira a base assim, ó. Quando o Ligeirinho foi campeão, o Ligeirinho virou o melhor tempo na esquerda. O Velopark é assim, ó. Se você andar bem na esquerda, você vai chegar longe, tá? Então, assim, o Elder virou muito bem na esquerda e muito bem na direita. O Dema atropelou tudo na esquerda e na direita. O Dema só perdeu para ele mesmo, porque quebrou o carro. Mérito de quem ganhou porque não quebrou. Só que é o que eu falo, se você analisar como um pé no chão ali, uma realidade do negócio, os argentinos deram uma sorte absurda, entendeu? Eles deram uma sorte enorme, mérito deles. Por constância, é que assim, quando a gente fala isso, tem muito cara que não tem noção que, o cara tá... Não é isso. Não é desmerecer, né? Não estou desmerecendo. É mérito deles. O cara foi campeão, acabou, ele ganhou. Só que vamos parar e eu preciso analisar isso daí, porque eu sou o organizador do negócio. Eu preciso colocar os carros ali, que nem o Fabiano Cirino. Ele foi muito bem e estava andando muito bem com o carro. Só que, infelizmente, na largada dele com o Gevan estava na esquerda. Então o Fabiano tinha tudo para ganhar do Gevan. O abençoado do line lock dele, ele largou travado o line lock. O carro subiu freado. Se ele não tivesse tido esse problema no carro dele, a chance dele ter vencido o Gevan
por ele estar na direita, era enorme. Mérito do Jevan que ganhou. Foi lá, fez o papel dele e pronto. Entendeu? Acabou, né? Mas, assim, analisando ali o que estava acontecendo, ele tinha... O carro do Fabiano melhorou absurdo nas duas últimas listas ali. Cara, é um carro que vai incomodar muita gente. Ele tá tendo um problema na turbina. Não é culpa da Black Turbo. É uma excelente. O custo-benefício dela é descomunal. O que ela entrega de potência pelo que ela custa é muito louco, sabe? Só que não tá aguentando, porque eles estão andando com uma pressão muito alta para poder vir do jeito que o carro tá andando. A hora que ele conseguir resolver isso equalizar isso aí, ele vai vir pra briga. Eu que nem assim, eu desde o ano passado eu tô indo praticamente toda a rodada de lista, assim, Sim. né? Tô indo pra assistir, às vezes acompanhar, que nem... Até então eu tava, quando o Genilson tava na lista, eu ia mais pra acompanhar ele lá, o Steve também. Sim. Mas eu vi que ele veio numa evolução muito boa, né, cara? E hoje, cara, assim, se a gente for pegar carro por carro, eu acho que a nossa lista tá bem representada, né? A penúltima lista, essa última agora eu não tenho o número certo na cabeça ali, mas a penúltima lista dos 20, do top 20, 16 carros andaram nos 5 segundos. Entendeu? Caramba, cara. É um temporal, né, cara? Porque a média de tempo do Armagedon às vezes não fica nisso, né? Sim. Se for ver bem. Que, tipo, poucos carros que viram ali, igual nós estávamos falando, abaixo dos 5 segundos. Sim. E a maioria vira de 5,2 pra cima. Hoje, assim, ó, vamos supor, na nossa lista ali, pra você ficar ali, não pra ser rei, pra você ficar ali na briga ali do negócio ali, você tem que virar no mínimo entre 5,3 e 5,5, com uma reação baixinha. Constante, né? Constante, pra você ficar na briga do negócio ali. Pra chegar na coroa, você tem que baixar seu tempo e tem que ser o seu dia. Porque é muito louco isso. Às vezes dá errado um negócio. É uma reação, é isso. Um carro dá uma balançada, tira o pé e vários fatores. Como você tá o falando. fato de andar em balneário é outra coisa. Não estou reclamando. Estou analisando com um pé no chão. Os bumps que tem em balneário atrapalham muitos carros nossos que poderiam estar andando muito mais baixo. Entendeu? Tipo, você pega a log de vários carros ali, tem gente tirando o pé bem antes e tá virando um tempo absurdo. Não consegue passar com o pé cravado porque é complicado você fazer um carro de arrancada passar por cima de umas ondulações. Não é tão simples assim. Sabe? É o pneu slick que tá armado, é a suspensão. Ali não é só questão de quebra, mas é questão de segurança propriamente dita. Dos tração traseira, um carro que é perfeito em balneário é o Jeff. O carro do Jeff em balneário, cara, o trabalho que eles fizeram ali naquele carro é descomunal. Tipo, é um carro que tem uma constância ali. Agora ele teve alguns problemas ali, que ele tentou evoluir algumas coisas e meio que não achou o caminho ainda, mas é um carro muito constante em balneário, entendeu? Por ser um tração traseira. Porque, cara, você sair com tração traseira numa pista que não tem cola, que não tem um tratamento certo, é muito difícil. É muito difícil, é muito arriscado de acontecer um acidente. Então, todos eles ali estão de parabéns, mas o Jeff, sabe, consegue passar por cima das ondulações ali de balneário e... até parece que agora, eu tô acompanhando lá o Macuglia lá, parece que agora eles deram uma mexida. Eles arrumaram uma parte lá. Aham. Eu vi que fizeram um reparo de uma parte lá. Deus queira que consiga melhorar mais um pouco ali. Eu tenho muito medo ali, eu fico muito receoso de andar em balneário. Eu acho, minha opinião, que tinha que ter a mureta dos dois lados, sabe? Porque tem aquele barranco, né? do lado Tem de um tudo lado ali, sabe? Só que assim, o Geraldo lá, o pessoal de toda a estrutura ali, cara, eles fazem de tudo pra atender a gente bem. É um lugar muito top, é um lugar muito legal, sabe? Graças a Deus, todo mundo anda lá, nunca teve um acidente grave. E graças a Deus a gente tem no mapa essa pista, né? Porque senão a gente tava mais ferrado ainda hoje, né, cara? Sim. Eles estão se dedicando muito ali. O Macuglia é um cara que, cara, a vida dele é aquela pista ali, ele se dedica absurdamente ali. A gente faz um trabalho muito top quando faz as etapas lá. Mas é o que tem. É o que tem pra andar, entendeu? Então a gente tem que buscar sempre o melhor e pensar positivo ali em tudo isso daí, né? Igual eu tava falando da maioria dos nossos carros ali, né?
hoje, querendo ou não, tiram as referências que cada um tem, tiram em cima de balneário, né? Sim. Porque a gente teve poucas provas de lista em outros lugares, né? Que nem a gente teve uma lá em Guarapuava, daí teve uma em Maringá. Isso. Guarapuava é assim, ó. Cara, o carro, por causa da altitude, o carro deixa de ter muita potência. O carro perde muito, sabe? Então os preparadores têm que quebrar a cabeça ali para fazer o carro vir. O Parteca tá se dedicando lá, fez uma estrutura, melhorou muito do que tava lá. Pode ser que a gente ainda volte a andar alguma etapa lá. Maringá, a gente andou, foi show de bola. Tanto é que os carros baixaram bem o tempo lá da pista, lá em Maringá. Mas a frenagem é perigosa. Isso que eu ia falar. Acho que a questão da pista em Maringá é muito boa. O que é complicado lá é a frenagem. Isso, né? Entendeu? A frenagem é perigosa. Tem aquele portão, aquela parte aberta do lado esquerdo, que não deveria ter um portão ali. Só que o Vecinho também é outro que tá sendo um guerreiro ali de fazer tudo acontecer. Cara, até um negócio que eu aproveitando o gancho aí. Como eu fui piloto, eu sou preparador e eu tô do outro lado da organização, tanto no No Prep, tanto na lista, quanto na cola com o brasileiro da CBA, a gente consegue enxergar o lado de cada um, sabe? Então, assim, cara, todos que organizam os eventos aí são guerreiros, são batalhador, não é fácil, todo mundo acha que todo mundo tá lavando a égua de ganhar dinheiro, é tudo simples, cara. Vocês não têm noção da tensão que é fazer uma corrida, sabe? Tipo, tudo que você põe em jogo, tudo que você arrisca, pode chover, acabar com tudo, pode ter um acidente e machucar alguém e você vai ser responsável. Pode alguém se machucar na arquibancada, sabe? Que você não é responsável só pelos pilotos, sabe? Você é responsável por todo mundo que tá lá dentro. É um negócio absurdamente complicado. Entendeu? Tem que ter um sangue frio enorme, sabe? E infelizmente, né, cara, é aquela questão, igual a gente tava falando no off, né, antes de começar o programa, é que infelizmente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né, cara? Não. E seja por um motivo X, um motivo Y, e, cara, pra elogiar, infelizmente, nunca tem ninguém. Agora, pra atacar pedra, meu amigo... Eu acabei, desses anos todos aí, desde 2000 e... Querendo ou não, desde 2018, eu fui me blindando, sabe? Disso aí, eu não me iludo mais, eu não crio expectativa de que alguém vai gostar e vai elogiar. Eu não tenho mais isso na minha cabeça. Eu faço porque, assim, eu amo isso, eu vivo isso desde quando eu vim para Curitiba. Desde aquela primeira vez que eu falei ali que eu vi um carro acelerar em Interlagos. Eu lembro assim, uma vez que eu sentei ali lembra que tinha lá no AIC, no final lá tinha tipo uma plataforminha assim. Isso acho que foi em 2003, não sei, 2004. Eu sentei lá um dia, olhei tudo aquilo, eu falei, cara, Deus me abençoe, que é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Então, quando acabou o AIC, cara, é um negócio muito ruim. Uma vez, esses tempos atrás aí, eu passei lá, você não vê aquela arquibancada, você não vê a passarela ali, dá um mal-estar enorme. Mas foi um negócio assim, igual muita gente fala assim, quando você faz o que você ama, acaba não sendo um trabalho. É o que me faz estar até hoje fazendo isso aí. O que te faz acreditar nisso, na verdade, né? Entendeu? Apesar das incomodações, apesar de tudo, não crio mais expectativa em nada, de que alguém vai chegar e vai falar, pô, que legal, sabe? Pô, não tenho. Se eu tivesse isso aí, acho que eu tinha largado mão disso aí. Porque é muito louco. Eu até entendo o lado de cada um. É uma competição, todo mundo tá ali para ganhar. Às vezes o pessoal fala assim, pô, nós temos que ser unidos. Não é uma competição, cara. Sabe? Tipo assim, cada um tá ali para buscar vencer. Então o cara vai tentar tudo que ele pode para fazer. Ou dentro ou fora da regra, ele vai tentar. E ele vai tentar usar, às vezes, uma regra ao favor dele. Ele vai andar com o regulamento embaixo do braço, né? Isso falando de no prep e falando da cola também, né? Mas essa questão que nem você falou de desunião, o que eu vejo assim, que talvez a nossa lista não aparenta ser tão unida. As equipes, os pilotos e etc, por N motivos, né, cara? Sim. Porque igual você falou, na hora que para do lado ali, cara, não tem. Sim. Se você é meu amigo, se você é meu inimigo, se você é meu parente, você não é. O cara que dá a luz ali, o cara quer passar na frente. Só que eu tenho plena certeza que se tratando, por exemplo, de um evento entre as listas, o fulano quebrou o câmbio. Pô, se eu
tenho certeza que se um outro carro da nossa equipe não tá mais andando, desce o câmbio, põe no câmbio do cara, eu tenho certeza que isso rolaria. Quando são pessoas ali que têm uma amizade ou oficinas que são parceiras, existe essa parceria. Mas em algumas vezes não existe, não. Não existe. Isso aí até em outras áreas também. Entendeu? Isso aí vai de cada um, na verdade, Sim, né, cara? entendeu? Mas e a gente não pode tirar também essa questão da união por esses aspectos. Sim. Mas assim, a galera tenta se ajudar num contexto geral. Mas, enfim, né? Eu entendo, assim, não tá errado. É uma competição, sabe? Quem realmente vive aquilo ali. Até um negocinho que o Senna falava, que o segundo lugar é o primeiro perdedor, entendeu? Então, o cara que é muito competitivo, a hora que ele perde, ele tem que ter um sangue frio, assim, absurdo pra baixar a cabeça ali e querer seguir em frente ali, ficar de boa e tudo mais. Porque igual eu falo assim, vamos supor assim, pô, você pega lá, vamos falar do formato do Armagedon, né? Que daí tem a final, tem a disputa de terceiro e quarto. Um exemplo. Tem as semifinais, daí rola lá a disputa de terceiro e quarto. O cara que ganha a disputa de terceiro e quarto e fica em terceiro, ele fica feliz. Isso. E o cara que fica em segundo não fica, entendeu? Pode ver, ó. Todas as vezes que o Helder, que a 41, ela tem 4 vice. No primeiro Armagedon aí que teve em Londrina, o Dalmo ficou em segundo. Que daí ele perdeu pra Saveiro lá? Não perdeu. Ele quebrou o motor dele na puxada dele com o Fábio. Que foi na semifinal, no caso. Que aquela vez o que aconteceu? Era só 64 carros. Então a gente tinha 32 de um lado e 32 do outro. E o lado que tava o Dalmo e o Fábio, deu sorte de os dois ficar um longe do outro. E eles só se encontraram lá embaixo na semifinal. Então, desses 32 carros, a 41 ganhou de todos. E chegou o Dalmo e o Fábio na semifinal. Entendeu? Aí o Dalmo ganhou do Fábio e nessa puxada... Quebrou a parte de baixo rajou do motor, entendeu? E aí ele não foi pra final. E aí o Peruca, né? O da Saveiro, se eu não me engano, ele venceu o carro na semifinal, um carro da 67, um Chevette, eu não sei de quem. Não, ele era da 67 e ele vendeu um carro, ele venceu um outro carro. Então aí o Dalmo não apresentou o carro, certo? E também até entendo, porque tipo assim, o Dalmo não perdeu pra ninguém, entendeu? Naquele Armagedon ele não perdeu pra ninguém. E ele é um cara competitivo absurdamente. E aí ficou o Peruca em primeiro e o Dalmo em segundo. E aí um outro carro, não lembro hoje quem foi, e o Fábio em quarto. Entendeu? Entendi. Essa foi a sequência ali do negócio ali. Daí acho que isso no primeiro Armagedon. Isso. Daí no segundo, daí já... Aí no segundo, a gente só foi com o Miliquino, com o Fábio, lá pra Campo Grande, que era muito longe. Foi o primeiro Armagedon lá em Campo Grande. O terceiro voltou pra Londrina. Aí a gente já levou um time bem legal pra Londrina, certo? Disputou bastante ali. Aí o quarto voltou pra Campo Grande. Foi quando o Helder participou pela primeira vez, entendeu? Lá em Campo Grande. E o quinto foi Balneário. E o sexto foi o AIC. Entendeu? Essa foi a sequência ali do negócio ali. Porra, que da hora, cara. E foi essa final aí, ó. Do Helder contra o Mariano. E aí o Helder, eu acho que tinha tudo pra ser campeão ali, cara. Que se não fosse o câmbio dele, né? Ele tava virando... O Helder nessa vez virava 5-3 constante. E o Mário tava virando 5-6, 5-7 ali. Entendeu? Só que daí descansou o câmbio dele na outra. A hora que ele ligou o carro, que o carro deu um pulo assim pra frente, ele olhou, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e abaixou a cabeça assim, balançou. Falei, cara, eu não acredito que nós vamos perder, cara. E outra, no último evento do autódromo de arrancada... Foi. Cara, tinha tudo pra coroar ali, né, cara? Daí eu falei, puta merda. Essa imagem que aparece ali, um amigo meu lá, acabou meio que clandestinamente, subiu lá na arquibancada, que não podia ter ninguém na arquibancada. E ele subiu lá e fez aquele vídeo ali e me mandou, entendeu? Tem outros vídeos ali de cima ali. E aí foi quando fez aquela imagem ali, né? Puta, que triste. Então foi um negócio muito louco. Aí o Helder ficou nessa em segundo. Aí na sequência foi pro Velopark. O Helder ficou em segundo de novo. E aí quando voltou pro Velopark de novo, o Helder ficou em segundo de novo.
Meu caneco, Entendeu? né, cara? Ele é um que merece, cara. Tá dando na trave faz tempo, né, cara? Tá. E é um cara que vem batalhando pelo desenvolvimento no carro dele, né, cara? Ah, não para nunca, né? Não para Eu nunca. quero ver se consigo trazer ele aqui, porque é um Sim. cara que tem uma história bonita também Absurdo, dentro da arrancada, absurdo. né, cara? Ali a vida dele ali de anos ali é arrancada, cara. E ele tá também com um projeto agora do Dragster, né, cara? Que ele Isso aí é ele falou pra mim, isso aí é um sonho que ele tá realizando, que era um sonho da vida dele, andar com um top fuel, com um motor top. Aí ele conseguiu lá comprar um motor top, um Hemi, um Hemi Billet, sabe? E tem muita potência. E aí tá com o chassi, que é da época do festival Brasil-Estados Unidos, lá um top fuel de verdade. Eu vi essa semana que ele postou alguma coisa. Entendeu? Aí. E vai andar na Speed lá com isso aí. É um sonho que ele tá realizando. Ele falou que o dele não quer morrer sem entrar nos 3 Isso aí. segundos, né, e tal. Eu vi que ele comentou. E vai entrar. Vai, se Deus quiser. O cara que merece, super merece. Sim. E assim, o que você vê pra frente, assim, Panza, da nossa lista? O que você espera dela? Que tá entrando muita gente nova, né, agora, né, nesses últimos tempos. Assim, tem gente que tá no meio ali, que acabou dando uma tirada de pé, eu digo assim, não da lista, mas de Armagedon, sabe? Tipo assim, o cara que já foi, já viu como é que é o formato e tal, já viveu aquilo. Porque... E infelizmente a gente sabe também que é um custo alto, né, pra você ir lá e apostar numa puxada, né? Isso aí, entendeu? Então, assim, muita gente... quer ter o prazer, quer ter viver de chegar ali, sentar lá dentro e largar no Armagedon. Independente uma história que vai ficar na vida do cara, sabe? Mas aí quem já foi, tá começando, tipo, sabe? Às vezes quando a gente fala, vamos lá, nós estamos com tantas vagas. Não, eu não vou, obrigado, sabe? Dessa vez eu não vou poder ir, porque o cara começa meio que... Ele já foi, ele já matou o tesão dele, sabe? E assim, nosso trabalho, toda a nossa dedicação aí, tem muitas coisas assim que eu não tenho como ainda falar aqui, mas a gente tem uma esperança enorme aí que vai conseguir ter uma pista de volta aqui em Curitiba. Tem gente trabalhando por trás disso, tem gente gastando muito dinheiro por isso, mas não é uma coisa simples. Uma das dificuldades é a questão hoje do barulho, entendeu? Porque assim... Como você vai fazer um novo empreendimento que vai ter que sair uma liberação de um negócio que acaba querendo ou não fazendo barulho? Então, é uma das coisas que está dando que ainda... Dá na trave. Dá na trave, mas está sendo trabalhado. Porque aí, o que acontece? Eles falam assim, qual é a sua ação mitigadora para isso daí? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer a pista que ela fique num formato... aonde o som não propague e venha atrapalhar os outros. Entendeu? Então, o que é esse formato? É aquele tipo a pista mais embaixo e faz aquele formato de V. Que aí um lado tem arquibancada, sabe? Se você prestar atenção no próprio Velopark, ele é assim. Se você for ver a pista ali, ela tá dentro de um vale. Por quê? Porque isso aí ajuda na propagação do som. Então, assim, não é simples, assim. Se fosse só chegar lá, comprar um terreno e fazer a reta, já estava pronto fazia tempo. Então, não é só isso daí. Teve locais que a gente chegou, não, aqui não pode porque tem reserva próxima. Ah, mas então por que você não compra um terreno mais próximo da cidade? Aí tem a casa, tem o bairro, que aí também não pode, entendeu? Na verdade, são N fatores, sabe? né, cara? Então, assim, está sendo trabalhado, está sendo tudo feito do possível. Ah, não adianta chegar lá, que nem assim, muita gente acha aí. Ah, não, vai lá, paga uma propina lá, o cara vai lá e libera. Não é assim. Não é bem assim que entendeu? funciona. Tipo, poderia, existe, entendeu? Tem coisas que existe esse caminho. Mas assim, você vai começar errado. E aí, pro resto da vida vai ser errado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, uma hora vai dar na trave. Aí, depois de você gastar milhões ali no empreendimento, vai travar tudo porque foi feito errado. Pra um cara que tem um pouco acho que de neurônio, né? Se o cara parar pra pensar e conhece da história da arrancada, o cara vai saber a dificuldade que o Grandão teve de fazer a pista dele, cara. Isso é um exemplo que tá na cara de todo mundo. Sim. O Grandão, por mais bem sucedido que ele seja... Por maior que seja a história dele dentro do automobilismo, da arrancada no Brasil, nos Estados Unidos. Olha quanto tempo a pista dele ficou 10 anos parado. A pista dele ficou 10 anos parada, cara. Então, contar aí, ó. O AIC
21 foi quando demoliu. Então, vamos por lá. 22, 23, 24, estamos para 25. Estamos em 4 anos aí. Nesses 4 anos, cara, já foi, assim, feito 3 tentativas. Todas elas foi gasto muito dinheiro. E chegou numa parte do negócio, ó, aqui não libera. E perdeu tudo, entendeu? Então, muitas vezes a gente vê gente aí falando, provocando, tirando sarro e tudo mais e tal. Infelizmente, faz parte, entendeu? Então, a gente se dispôs a estar à frente disso aí. Essa pessoa que a gente está comentando aí é o próprio Luciano Fracaro. Ele falou aquilo naquela etapa do do Armagedon, né? que ele colocaria o nome dele e tudo mais. Então, assim, muita gente tira o sarro disso daí. E, infelizmente, é um negócio que o cara tava correndo esse risco quando ele falou aquilo. Ele tem consciência disso. Mas eu vejo assim, é o único que tá tentando. Mas eu vou certo? te falar, e na minha opinião, geralmente quem fala asneira é um bunda rachada que nem andar na arrancada não anda, entendeu? Então, tipo, isso aí tem que se considerar. Então, para às vezes a gente que tá no meio, né? Mas tem muitos, assim, a gente sabe que, assim, do mesmo jeito que tem muitos que não gostam da gente, que são falsos, tem muitos que gostam. E a gente fica sabendo de várias pessoas ali que estão junto ali, que estão no meio e tá torcendo pra dar errado pra tirar o sarro do cara. Então, assim, eu vejo... Isso aí é o cúmulo pra mim da idiotice, tá ligado? Porque eu acho que o benefício que uma pista da 41, vamos supor, independente de ser aqui dentro de Curitiba ou ser numa região próxima, a diferença que isso vai fazer não só pra lista, mas pro esporte em si. Eu tenho, assim, ó, alguns preparadores, assim, que a gente consegue conversar. A nossa ideia ali do projeto tipo, se unir com as oficinas, sabe? Porque, assim, o que a gente quer ter? A gente quer ter um local que o cara fale assim, ó, Panza, 2 horas da tarde, posso ir lá treinar o carro? Pode. Entendeu? Tipo assim, como se fosse um clube, como se fosse uma associação, sabe? Então, assim, vai movimentar para todo mundo, sabe? A própria 41 já teve um desentendimento aí uns anos atrás aí, que eu cheguei a fazer uma reunião e eu cheguei a falar. Falei, pô, mas eu não tô entendendo. Vocês são pessoas que estão tendo o seu ganha-pão, o seu lucro com isso que nós estamos fazendo, só que vocês estão se unindo para prejudicar quem tá dando a cara para bater. Na verdade, a galera devia, principalmente, não só por quem é do meio, mas quem gosta da arrancada, do automobilismo, de ter ainda alguém que tá tentando fazer alguma coisa. Porque senão, filho... Põe teu carro na garagem que você não vai ter onde andar. Muita gente fala assim, você puxa o saco, você defende, você faz de tudo, mas não. Tipo, essa última etapa da lista ali, o que aconteceu? Hoje eu não tô mais ali no grupo ali dos ADMs, que são ali os donos do Armagedon. Então eu abri mão, eu saí desse grupo, eu faço parte do Listas Brasil como ADM da 41, mas eu não tô mais especificamente dentro desse grupo que tem uma porcentagem do negócio e tal. Porque eu cheguei num ponto assim que, cara, eu gosto de preparar o carro. Eu gosto de pôr o carro na pista e fazer o carro andar. Só que eu tomei esse rumo de ser organizador. E eu peguei e comecei a pôr na ponta do lápis ali e tal. E eu cheguei num ponto assim que eu tava perdendo o tesão do negócio. Sabe? Tipo assim, eu ia para um Armagedon, eu não conseguia mais assistir mais nada. Eu só trabalhava lá dentro, lá na parte de vistoria, na parte de ir os carros para pista e tudo mais. E eu tava ficando triste com isso daí. E aí eu falei, pô, eu quero ir, eu quero assistir uma puxada, eu quero poder sentar numa arquibancada, sabe? E olhar o negócio acontecendo. Ou, de repente, um piloto subindo com a bandeira da minha oficina. Sim, ou da própria 41, porque a gente, tipo assim... eu sempre tento ajudar todo mundo, porque hoje em dia você tem ali uma equipe com 2, 3 cabeças pensando e ajudando no que tá acontecendo, o negócio vai pra frente. E aí aconteceu de dar certo, de pegar um carro final do ano passado pra mexer, que foi aquele gol vermelho lá, o Furacão. E graças a Deus o carro deu um resultado legal ali. Evoluindo, né? Sabe? E aí nisso outros começaram a vir me perguntar e eu falei, cara, eu vou tirar o pé de um lado aqui. Não tô abrindo mão. A 41 é uma marca registrada, é uma empresa, é um CNPJ,
sabe? Tipo assim, existe uma estrutura física ali por trás de tudo isso daí. E eu continuo com tudo isso daí e tal, continuo participando das etapas de Armagedon, do Leva Tudo, só não tô envolvido diretamente ali faço parte do conselho que existe, de conversar, de opinar e tudo mais, mas aquela parte de ir lá para ter que estar lá dentro trabalhando, eu dei uma tirada de pé. Vou ajudar no que eu puder fazer, entendeu? Se eu tô vendo alguma coisa errada, se eu tô vendo alguma coisa que tá acontecendo, eu vou tá acontecendo assim, vou cuidar. Pra ver que tá errado, ou pra melhorar, entendeu? Também, né? Vou me dispor ali, mas não tenho mais essa obrigação igual tinha antes. Porque, querendo ou não, a parte de vistoria é uma responsabilidade enorme, sabe? E o fato de eu estar à frente também do brasileiro da CBA, a minha imagem junto ali meio que representava a parte da CBA, e aí começa a ter uns conflitos e tal. Então eu dei essa tirada de pé para que a coisa continue acontecendo. A gente vai trabalhar para tudo acontecer, porque é aquilo que eu falei, eu vivo arrancada. Não interessa se é na cola, se é no prep, se é lista, a gente quer viver arrancada. E agora eu tô mexendo no carro. E aí, na etapa da 41, aconteceu uma situação lá, que eu acho que se alguém não viu o que aconteceu e ainda falar, é o que você falou, ele não tem cérebro. Tipo assim, chamou a vez de largar, o carro deu problema, sabe? Nada aconteceu, o cronograma da prova foi seguindo, quando o carro apresentou, deu os 3 minutos e o carro foi desclassificado. E era um carro da Panza Motors. Eu podia muito bem ter falado, ó, enrola mais um pouquinho aí, que o meu carro não tá pronto, entendeu? Mas não. Ah, que era o Gol Kryptonita, né? Não, o próprio ômega do Fracaro. Ah, do Fracaro. Entendeu? O próprio ômega do Fracaro. Deu um problema, quando foi para apresentar o carro, não deu tempo dos 3 minutos, acabou, encerrou, tá fora. Entendeu? O próprio Luciano, quando eu fui conversar com ele em 2019, para ele alugar o AIC, para poder acontecer as provas de arrancada lá dentro, eu sempre deixei bem claro, e ele também sempre deixou bem claro, eu não quero que nada seja feito para me favorecer. Se beneficiar, entendeu? De uma forma. Lá dentro eu sou um piloto como todos os outros, sabe? Não quero nada disso. Só que a sementinha do mal, que eu gosto de chamar, sempre quer plantar uma discórdia. Então é essa vez aí que aconteceu, e outras também, entendeu? Eu sempre fui assim, bem justo em cima de tudo. Porque aí o cara, tipo, vão dizer, agora você também é a lista, mas você tá... Não. O que vai acontecer que aconteceu? Existe uma pessoa que é contratada, um profissional, que já tem uma experiência de cabeceira de pista ali, e eu tô ensinando, tô passando todas as funções que tem ali em cima dele, mas o cara já tem o feeling. Já sabe como que funciona, porque né? você tá ali na cabeceira de pista, sendo um responsável de uma etapa disso daí, cara, você não pode gaguejar, você não pode falhar em nenhum minuto. E tem que ter resposta na ponta da língua, Na ponta da língua. É tipo um juiz de futebol, sabe? Você tem que ser firme no que você tá fazendo e tentar ser o mais justo possível. Sempre vai agradar um e desagradar o outro. E sempre. Na verdade, assim, infelizmente é questão de regra também. Isso aí. É só fazer se cumprir a regra, ponto. Aí desse modo você não tá prejudicando por vontade própria alguém. Aí. É porque você tá fazendo valer a regra e acabou, né, cara? E tem muita gente fica descontente com isso. Sim. Porque não tem parceria, meu amigo, igual nós estávamos falando. A parceria tem que ser dali de fora da pista para fora. Sim. A partir do momento que caiu os 2 carros ali dentro, que vença o melhor e que faça se cumprir a regra. Infelizmente, assim. E a gente tem vários exemplos. Não, o Ranier, ele anda e ele também é o ADM. O próprio Cadu anda e é o ADM, sabe? Então, assim, a gente tem vários exemplos aí. E aí eu fiquei naquela, por que não eu não posso fazer, sabe? Igual citando esse exemplo que você falou, principalmente do Cadu. Porra, o Cadu, cara, foi com o Chevette lá, agora um projeto novo, teve que sair da lista, foi pro Shark de novo e não entrou, cara. Não entrou. Da mesma maneira que o Fracaro, que é o nosso, um dos cabeças hoje da nossa lista, vamos supor assim, se a gente pode colocar ele dessa forma, também não entrou. Não entrou. Entendeu? Então, tipo, cara... a regra é ter que se fazer cumprir, né, cara? Infelizmente. Mas pros cabeça de purungo que falam bosta aí, agradeço que ainda tem alguém lutando por a gente ter o nosso espaço, ter a nossa pista, porque, cara, esse sem cérebro aí que só estão ali pra reclamar, o que acontece?
Se não, vamos supor, não tem área 41, não tem o Fracaro, vai pôr o carro pra andar onde? Sim. Vai lá andar em Balneário, lá na Copa Top 10 ou em alguma outra coisa. Vão começar a reclamar de lá, não tem, vai andar onde? Sim. Entendeu? O cara que reclama aqui vai reclamar lá, vai reclamar em outro lugar. Então, tem gente que acorda querendo incomodar. Hoje tem assim, ó, eu sempre quis. É o que eu falo, quando a gente tiver a oportunidade de fazer, vai ter lá o rachão à noite, vai ter o no prep dividido em categoria. O projeto é ter as provas com cola, com tratamento top também, entendeu? Tipo, tudo isso está sendo investido, tudo isso está sendo trabalhado no brasileiro da CBA. É para acontecer também no projeto da pista, entendeu? Então, assim, tem muita opção, muita coisa aí guardada nessa agonia, até posso falar assim, de o mais rápido possível sair. Só que, assim, não é fácil. E igual eu falo, cara, a da dificuldade, né? Que nem hoje a gente tem uma pista ali perto que, tipo assim, não é da proporção que a gente gostaria, mas que é o hangar, que o Diogo também tá na luta ali pra fazer os eventinhos mais street, né? Vamos colocar dessa forma. Agora tá aumentando lá pra fazer eventos de drift e tal. Daí eu, tipo, uma vez conversando com um parceiro que você conhece quem que é, eu também não vou citar o nome aqui, mas assim, eu falei, pô, eu vou andar lá no hangar lá, que eu tenho um carrinho de rua, daí eu tenho o meu Subaru também. O Subaru, tipo assim, hoje a minha prioridade é vender, então nem tô falando do Subaru. Mas falando do meu carrinho de rua, vou lá andar no hangar lá, dar uma brincada agora na reestreia lá, que eles deram uma reformada. Cara, eu fui lá e vou lá de novo agora, mas é uma bosta lá porque é 100 metros. Eu falei, sabe o que você faz? Não vai, cara. Pronto, não vai. Então pega teu carro, vai lá no Velopark lá, vai lá no Speed com o grandão. Outro dia ele fez lá uma quinta-feira aí antes do feriado, eu fui com o meu golzinho de rua. Fazia 5 anos que eu não andava com o golzinho. Aí eu andei lá, brinquei com o carro, tudo lá, sabe? Tipo assim, é o que eu falo, é o que tem agora. Sim, entendeu? cara. Ou você tá disposto a encarar aquilo, e se for fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva pra tentar melhorar, pra ajudar a melhorar. Agora, se for só pra reclamar e mesmo assim você vai, cara, então não vai, velho. Mas cara, eu vi muito disso. É o que eu te falei ali. Eu me blindei disso aí. Eu não me importo mais. Se falar bem ou falar mal, cara, porque senão você fica louco, sabe? Você acaba entrando numa neurose ali que você fica louco. Igual muitos falam assim, por que o cara falou? Cara, o cara tava empolgado. O cara tava feliz com o que tá acontecendo e ele falou, e ele tá trabalhando para isso. Porque assim, quando aconteceu tudo aquilo, naquele momento lá, a gente tinha 8 datas agendadas para 2022 dentro do AIC. Não ia acontecer aquilo. Mas por uma atitude de alguns que chegaram ali de bater de frente, sabe? Que é complicado você ficar falando e tal, mas assim, só para o pessoal entender. Não ia acontecer daquela forma. Ia ser uma coisa mais gradativa, entendeu? Por quê? Porque o pessoal que estava ali cuidando fez o negócio funcionar, entendeu? Então, tipo, a gente ainda ia ter mais 1 ano ou até 2 de autódromo ali. Poderia ter essa opção. Só que foram lá e quiseram bater de frente, sabe? Tipo assim, aí quando foi para bater de frente, houve também uma reação do outro lado. Entendeu? Quantas vezes eu cheguei a falar, cara, vamos sentar, vamos conversar, sabe? Vamos tentar apoiar. Isso aqui ainda vai mais alguns anos, entendeu? Porque assim, querer que um negócio... Existe milhões de história por trás, mas, cara, existe um dono daquilo ali. Entendeu? Então, assim, não, vamos fazer uma situação para tomar esse negócio. Eu não concordo. Mas você apoiou para demo? Nunca. Entendeu? Eu mudei a minha vida de São Paulo para cá por causa daquilo, do AIC. Então, tudo que pudesse fazer ali, a gente queria fazer para continuar. Você acha que a maioria, não só aqui da nossa cidade, né, cara, mas tipo assim, do Brasil inteiro, quantos pilotos gostariam de que se mantivesse o autódromo? Sim. Porque, cara, quantos anos foi o polo da arrancada no Brasil, o autódromo? E assim, as pessoas envolvidas ali, que são os proprietários, são pessoas que têm um poder absurdo. Então, assim, vamos imaginar um negócio. Pô, esse grupo de pilotos aí, de entusiastas, são gente boa, estão apoiando a nossa decisão. Então, assim, será que não dá para ter um lugar um pouco mais afastado e mais simples?
talvez pudesse, sabe? Fazer uma troca, conversar. Agora, a partir do momento que você parte para bater de frente, impondo um negócio que você quer, houve a reação do outro lado. Só que o outro lado era mais forte. E aí perdeu tudo. Entendeu? E dentro de tudo isso, é que obviamente... Eu cheguei a ouvir de pessoas ali envolvidas, não, se não for pra ter o que a gente quer, é melhor que acabe tudo. Entendeu? Pois é, daí é complicado. Sabe? Porque... E é o que aconteceu. Entendeu? E a gente sabe que aquilo lá, por se tratar de um empreendimento que não era público, Sim. né? Porque muita gente fala, porra, e inclusive eu pensava assim, falei, porra, talvez o poder público poderia interferir pela história, né? E pela grandiosidade do autódromo. Sim. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim também, porque já tinha uma pressão externa ali da região em si, de que o autódromo acabasse, né, cara? E querendo ou não, hoje em dia o dinheiro fala mais alto. É uma das coisas que a gente que a gente usa muito quando vai buscar um local. Entendeu? Ah, o que tem ao redor? Quantos quilômetros em volta vai ter a probabilidade de sair um bairro? Porque assim, é isso que eu ia falar agora. Porque assim, cara, o ser humano é uma merda, pra falar bem a realidade. Porque o que acontece? Na época que o autódromo foi fundado, não tinha nada ali em volta. Não, aquele assim, ó... desculpa, mas o cara que compra um apartamento do lado do cartódromo e do autódromo espera o quê? Aquele prédio do lado do cartódromo. O cara, quando foi visitar aquilo ali, ele não viu que aquilo ali era um cartódromo. Ele não sabe que um barulho de um kart é insuportável. Entendeu? Só que o cara foi lá e comprou. Cara, e aí depois ele acha que ele tem que demolir o negócio que já tinha ali, porque tá atrapalhando ele. Então, só que aí eu vejo assim também, né? Vamos supor. Tipo, deixaram fazer o prédio, deixaram fazer a casa, sabendo que tinha aquilo ali, sabe? Cara, é muito louco isso aí. Mas daí cai naquela história, né? Comprou porque quis. Entendeu? É igual, mas o cúmulo da idiotice, que assim eu vi até hoje, que eu achei um absurdo, foi quando começaram a fazer uma abaixo-assinada por causa do aeroporto, velho. Sim. Não, cara... Aí não, e me desculpe, cara. Isso aí é uma abaixo-assinada pra atestado de burrice quem assina um bagulho desse, entendeu? E acha que... Falei, porra, cara, não tem cabimento. Quando você foi morar ali do lado ali, por que você foi morar do lado do aeroporto? Não tinha nada quando fizeram o aeroporto lá. O autódromo é a mesma coisa, cara. Exatamente. Mas enfim, né, cara, isso aí é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Sim. Mas tiramos, por exemplo, o Velopark, que já é mais afastado. Sim. Pega o Speed lá. O Speed, apesar de eu nunca ter ido, eu sei que é um pouco mais afastado também. Ele fica dentro da empresa lá, né? Do terreno daí. Eu fui uma vez lá. É um complexo industrial, né? Não, é a empresa dele, do grandão, de Artvinco, e aí você entra na portaria e pro lado direito é o local onde tem a área de boxe, e aí lá pra baixo é onde tem a pista. Mas entendeu? Você vê que, apesar de tudo, você vê ali nitidamente que é um lugar mais isolado, né, cara? Sim. E a do Parteca também, que daí eu fui lá, você vê que, tipo, é na beira da BR, num lugar mais afastado. Porque se você olhar ali, que nem lá da Speed, né, em São Paulo, lá, de Itatiba, ela tem aquele vale, né, onde tem a largada, tem ali a parte de barranco dos lados, tem as árvores, então, assim, tudo isso aí foi feito para amenizar o impacto do barulho na vizinhança, entendeu? Então, tudo isso aí a gente precisa explicar para os órgãos ali que são os responsáveis, né? Porque assim, muitas vezes eles não sabem o que é uma arrancada, sabe? Faz X barulho. Tá, mas quanto tempo demora uma etapa dessa, uma prova dessa? A prova leva das 9 da manhã até 10 da... Não pode. Não, calma, é durante 5 segundos, sabe? Então foi feito, tá? Isso aí já tem todo um estudo e tudo mais. Para poder... Só que você tem que achar o local onde tudo isso aí vai dar certo. E às vezes também o que influencia e ajuda bastante, talvez é o município onde isso vai ser feito abraçar a ideia também, né? Mas o município que eu vi, assim, de tudo isso que já vivenciou aí nesses anos aí, o município não tem, assim... poder para chegar lá e falar, não, eu libero, aqui vai ser assim. Não o município autorizar, mas aí ajuda, né? Porque talvez ajuda no desenvolvimento também do município. Que vai né? assim, ó, um exemplo ali, ó. Saindo uma pista, vai ter que ter pessoas para trabalhar lá dentro.
Então você já começa a gerar um movimento ali. Hotelaria vai ajudar. Nessa pista vai ter que ter comida, vai ter que ter bebida, vai ter que ter a parte de banheiro, tem toda uma estrutura, entendeu? Parte de estacionamento, tem tudo aquilo que vai ter ao redor que vai movimentar, entendeu? É, igual eu tô falando, Então, a parte de hotelaria, a Sim. parte de empregos, né, Tudo. cara? A parte de alimentação. Às vezes, tipo Sim. assim, quem quer sair da pista pra... Ah, acabou o evento de hoje. Um exemplo, um evento de 2 dias. O pessoal vai dormir na cidade, vai jantar na cidade, entre tudo. várias outras coisas. Sim. Por isso que eu acho que tem, talvez o município abraçar a ideia também influencia. É, eles ajudam até um certo ponto. Mas na hora que Não chega... tem o poder Na hora que chega né? a questão ambiental... Que é o né, complicado, aí né? o negócio é mais complicado. Existem regras, tanto é que assim, a gente gosta de morar em Curitiba, por quê? Porque é uma cidade modelo, é uma cidade que cuida da estrutura, da natureza, de tudo isso. Ah, não, mas então já que é pro meu benefício que eu quero andar com carro de corrida, que se exploda o resto. Tudo isso aí tem que colocar na ponta do lápis e ponderar, entendeu? Não, mas se Deus quiser, em breve a gente vai Sim. ter boas notícias voltadas para esse assunto. Quem sabe a gente ter a nossa pista própria, né, para a lista e entre outros eventos. Para tudo, em não si, só né? lista, mas para todo tipo de evento. É o que eu falei, o projeto é fazer o rachão com o carro do 10 segundos, o carro do 9.0, sabe? Fazer É movimentar para todo mundo. Um evento voltado para o automobilismo, Isso vamos aí, falar, né? Do isso que se aí. diz respeito à arrancada, né? Isso Que a aí. ideia inicial é fazer um circuito para arrancada, na verdade, né? Você tem ideia? A ideia, assim, ó, o projeto é um lado da pista é ter a parte de asfalto pro no prep, porque aí sim, você pega um carro de rua, você não vai poder largar no concreto, E na cola. entendeu? Que vai quebrar. Então a gente quer fazer um negócio que tenha os dois tipos Mais de ou menos pista. igual é o Velopark, né? Que tem umas retas Não, mas meio... não do lado um do outro, mas sim uma ponta de cada modelo. Você entendi. entendeu? Na mesma reta, no caso. Isso, uma ponta de cada modelo com 2 estruturas. Tipo. Igual era o autódromo, na verdade, né? Porque o autódromo era Isso. concreto e virava asfalto, né? Isso aí, entendeu? Mas tipo, o Race Valley tá sendo assim, o no prep do Race Valley tá acontecendo ao contrário, sabe? Então já tem alguns locais, lá em Toledo, eles já fizeram o no prep largando no asfalto, entendeu? Ah, entendi. Então dentro Entendeu? de uma mesma pista, vamos Isso. supor, ter os 2 modelos. Isso aí. Não, bacana. Entendeu? E... É que assim, aquilo que era o AIC, muito difícil de conseguir ter daquele Não, tamanho. daquela que era. dimensão, acho Daquela que é impossível dimensão, hoje, entendeu? né, cara? Você conseguir Então, uma área e uma estrutura suficiente, Isso, né, pra isso. poder fazer isso. E não Entendeu? estamos nem falando só de dinheiro, estamos falando Sim. de, tipo assim, de possibilidade Sim, mesmo, né? isso é o que eu falo, sempre assim, você tem que ter um lado que você usa da emoção e tem um lado que você é racional, entendeu? Então é nisso daí, entendeu? Ah, então tranquilo. E assim, cara, se tem uma mensagem que a gente pode deixar, né, Panza, eu acho que é pedir um apoio moral mesmo da galera, né, cara, pra torcer e Sim. incentivar que isso aconteça o mais breve possível, Sim, vamos supor sim. assim, porque, cara, a galera criticar e botar pilha, cara, isso aí não vai favorecer em nada, Sim. cara. Quanto entendeu? mais pessoas pensando positivo em relação a um acontecimento, eu acho que a probabilidade da coisa acontecer é maior, sabe? Pois é, e saber que tem alguém querendo fazer Sim, alguma coisa sim. em relação a isso, né, cara? Sim. Porque essa aí que é o complicado, que daí tem alguém querendo fazer algo em Sim, benefício de muitos sim. e ainda tem um ou outro que às vezes tira proveito disso pra fazer piada e tal. não sei Mas o quê. o que a gente foi aprendendo nesse tempo todo ali é pensar na arrancada, é pensar no lado bom do negócio, no acontecimento que isso aí vai gerar e seguir em frente. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Entendeu? É isso aí. Panza, quero agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade. Você falou de muitas coisas importantes, além de falar da tua história, né, Sim. cara? Que é grandiosa aí dentro do automobilismo, em especial a arrancada. Quero agradecer também, galera, nossos patrocinadores, a Nano, condicionador de metais, né? A de Prima, mandar um super abraço lá pro Diegão, pro Gustavo, pro Tesoura, que sempre estão dando aquela força aí pra mim. Muito obrigado a vocês. E, Panza, se quiser fazer um agradecimento aos teus patrocinadores, Sim. pra quem apoia você, apoia a arrancada aí, o microfone é teu, fica à vontade. Eu agradeço aí a oportunidade aí. Deus abençoe aí o programa que você está fazendo, que é um negócio bem legal aí. Eu acompanhei ali do começo ali.
E isso sempre ajuda a gente. Quanto mais pessoas tiverem essa vontade, essa mentalidade, a arrancada vai crescer cada vez mais. Então, agradecer aí todo mundo aí que vai assistir, que vai estar torcendo pela gente. E aquilo, é pensar positivo, lembrar ter as lembranças do AIC, sabe? E usar isso aí para a gente conseguir pensar positivo e ir para frente. Conseguir ter uma pista aqui que vai mudar muito. É muito forte, a região é forte demais. Sabe, a gente já levou alguns carros ali no encontro ali do Boulevard. Cara, teve um público absurdo. Então, assim, eu vejo que é muito forte o movimento da arrancada na região de Curitiba. E Deus abençoe que a gente consiga ter uma pista aqui, cara. Bacana. E a agenda, o que tem da lista agora pra frente? Agora é 29 de agosto. Na verdade, assim, 15, 16, 17 é a terceira etapa do Brasileiro, junto com a etapa do VP Series lá no Velopark, tá? Pra você ter ideia, a primeira etapa deu 200 e poucos carros participando. Porra, que da hora. Então, é um campeonato aí que a gente tá se dedicando no Brasileiro, fazendo essa parceria com outras pistas. Esse ano fechou a parceria com o Velopark e com o Race Valley. Então, assim, 15, 16, 17 o Velopark, a terceira etapa do Brasileiro e segunda do VP Series. Depois vem 29/8 a terceira etapa da Área 41. Na sequência, 12, 13 e 14, lá em Tremembé, a última etapa do Brasileiro e uma etapa do Paulista, que a gente faz junto também, que é rodada dupla e tal. E depois, na sequência, tem o Leva Tudo, 27 de setembro. Que daí seria os desafios entre listas aqui do Paraná. Entre listas do Paraná. Porque o que vai acontecer? Vai começar lá no Centro-Oeste, depois vai... Não, acho que começa no Sul, Centro-Oeste, tem uma sequência ali. E a nossa do Paraná é o último evento desse novo formato. Novo formato aí. Vai ter o Armagedon em novembro, normal, entendeu? E... Já tem o lugar para esse? Não, ainda não. Tem algumas possibilidades ali, mas ainda não tem o local. Tem a data, que é 14 e 15 de novembro. Ah, bacana. A data já tem. E aí depois, outubro, nós temos a etapa também da 41, que aí é para definir quem vai pro Armagedon, certo? E depois vem sequência aí de Speed, o Festival do Speed, o Festival do Velopark. Assim, o calendário tá tão recheado que você não tem tempo para mais nada, a não ser, tipo, pensar em evoluir os carros, em trabalhar em cima dos carros. Então é legal isso aí, sabe? Ver o quanto tá crescendo todo esse movimento da arrancada. Pô, tanto em peça, em desenvolvimento de carro, em resultado comparado aos outros países aí, sabe? É um orgulho muito grande fazer parte de um pedacinho pequeno de todo esse movimento da arrancada. Pô, que da hora. Galera, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Se você considera estar apoiando a gente, ser um patrocinador para a gente estar carregando o teu nome, não só aqui no programa, mas pelos eventos por aí, porque eu sempre tô participando dos eventos. Agora, esse final de semana, a gente vai estar na Arrancada na Terra, lá em São Mateus, que tá voltando. E nas etapas de listas, vamos estar lá. Brasileiro, eu quero ver se consigo ir numa etapa. Então, se você considera apoiar a gente, cara, venha fazer parte do Race Talks, que a gente vai longe. Abraço a todos e boa noite.